Boa noite, irmãos. A paz esteja convosco. Amém. Sou grato a Deus por esta oportunidade nesta noite de quarta-feira, esta grande campanha, a qual o Senhor colocou o tema no coração dos nossos pastores, destruindo prisões e pondo em liberdade os que se encontram cativos. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade de ser aqui o preletor, aquele que tem a responsabilidade de trazer ao seu coração esta palavra, que esta palavra ela possa de fato entrar no seu coração nesta noite. Então você que trouxe a sua Bíblia, ou você aí que tem uma Bíblia perto de você, abra ela no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante, onde está escrito assim a palavra do Senhor. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama percorreu por toda a terra em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos eram louvados. Chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou em um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nesta noite, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Agradecer ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Pai, que nesta noite o Teu Espírito venha manifestar neste lugar com uma forma tremenda, ó Pai, e que o Senhor possa impactar o coração dos meus irmãos que agora estão ouvindo e vendo, Senhor, esta mensagem, e que esta mensagem, meu Pai, possa edificar, possa fortalecê-los, ó Pai, para esta jornada, Senhor, que é grande, para esta jornada, Senhor, que não parece ter fim, mas que o Senhor, ó Deus, possa capacitá-los, ó Pai, a prosseguir, Senhor, que eles possam conseguir, ó Deus, atingir os seus objetivos. Nós estamos, Senhor, vivendo um caos, ó Pai, aonde, Senhor, o nosso presidente, aonde os nossos governantes, aonde os prefeitos, ó Pai, estão fazendo o melhor possível diante dos seus olhos para que a nação possa, de fato, cingir o amor, para que eles possam se cuidar, ó Pai. E então foi lançado aqui no Brasil o fechamento exclusivo de tudo, o lockdown, onde as pessoas agora, meu Pai, até 8 horas da noite é o máximo que elas podem estar na rua, toque de recolher. Mas eu sei que o Senhor está aí do céu observando, sei que o Senhor está contemplando aqueles que de fato te adoram em espírito e em verdade.
Nós estamos diante de um decreto humano de não poder entrar no seu templo, mas que este ambiente, esse quarto agora, possa tornar o templo do Senhor, e que o Senhor possa descer aqui com a sua plenitude, e aquilo que aqui se mover, meu Pai, através então desta mídia, através, Senhor, deste vídeo, passa, Senhor, a impactuar agora aqueles que estão vendo, Senhor. Renova, dá força, exorta, ensina. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o texto desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é resgatando a unção em um tempo de crise. Diga para alguém que está do seu lado, ou se a sua família estiver do seu lado, diga para os outros, resgatando a unção em tempo de crise. Amém? Queridos, Jesus, ele surge no cenário de Israel, portando ou sendo o portador de uma mensagem plena, ao qual nós conhecemos no livro de Mateus, no seu capítulo 3, ali aonde o Senhor se manifesta após ter um encontro com João Batista. E quando ele tem um encontro com João está no Jordão, e João está pregando uma mensagem de arrependimento. A mensagem que João prega é uma mensagem plena, aonde traz aqueles que estão ouvindo a prestarem atenção naquilo que sai da boca de João, porque João pregava uma mensagem assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque hoje é chegado o reino dos céus aos seus ouvidos. Eis que o machado está posto sobre a raiz da árvore. A árvore que não der bom fruto, essa será lançada no fogo. Arrependei-vos, ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus. Arrependa-se hoje dos seus maus caminhos, arrependam-se hoje dos seus maus pensamentos, porque a vós hoje é chegado o reino dos céus. João começa a pregar uma palavra no deserto de arrependimento, quando de repente no cenário onde João está pregando, João se cala, porque diante dele está vindo aquele que é o caminho, está vindo aquele que é a verdade, está vindo aquele que tem vida. E João está pregando e ele se cala, porque diante dele está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João se cala e observa que no meio daquela multidão lá vem Jesus ao seu encontro para se cumprir o que o profeta Isaías havia dito, que ele então surgiria no Jordão, e ali vai se cumprir a promessa de Deus, ao qual nós vimos no capítulo de número 2 de Filipenses, do verso 5 em diante, aonde se manifestou a glória de Deus. Mesmo ele, embora sendo Deus, não quis ser igual a Deus, era uma coisa que ele deveria deixar de lado. Se tornou semelhante aos homens e em forma de homem se tornou servo fiel até a morte de cruz, ao qual o seu Pai o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho e toda língua confesse que Jesus é Filho de Deus. E ali vai se comprovar o que Paulo estava dizendo na carta aos Filipenses. Paulo está agora escrevendo a respeito do que está acontecendo no Jordão.
O que está acontecendo no Jordão é algo lindo e maravilhoso, porque Deus havia se calado diante de Israel por 400 anos. Esse é o período interbíblico de Malaquias até Mateus. Deus não havia se manifestado mais com a sua glória. Deus havia se calado e agora, diante daquela multidão que está ouvindo João dizer: arrependam, porque eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. De repente João se cala, e quando João se cala, todos prestam atenção naquele homem simples que está entrando no meio daquele rio Jordão. E ele está agora diante de João. E João diz: Senhor, eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos vossos pés, e você vem a mim, era eu que tinha que ir a ti. Jesus olha para ele e diz assim: deixa como está, para se cumprir aquilo que meu pai havia dito pela boca dos profetas. Então a palavra vai descrever que naquela hora Jesus é emergido, e depois Jesus agora ele está diante de João. Quando João tira da água, a Bíblia vai descrever que diante daquele povo que não via mais a glória de Deus, diante daquele povo que já não via mais a presença de Deus em Israel, ele agora vai ver pela primeira vez, após 400 anos, o céu se abrir. E aquele dia o céu se abriu. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em uma espécie de forma de uma pomba e repousou sobre os ombros de Jesus. E todos puderam ouvir e bradar naquele dia que ali o Senhor abriu a boca para dizer: eis aí o meu filho amado, a quem nele tem muito prazer. Após Jesus ser batizado, Jesus vai ao deserto. E quando Jesus vai ao deserto, Jesus está passando pela segunda vez pelo Jordão. Aí João declara: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Ele está hoje em nosso meio, Ele está hoje neste lugar. Você pode contemplar a glória dele aí, você pode contemplar a glória de Deus diante de você nessa noite. A Bíblia diz então que Jesus surge no cenário de Israel, e ele então vai a Galileia levado pelo Espírito do Senhor. Jesus começa então a iniciar o seu ministério, e a Bíblia vai descrever no verso 14 que nós lemos, que Jesus chegou na Galileia. E na Galileia o que Jesus fez, irmão? Na Galileia o que Jesus arrumou ali? A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso de 1 a 12, que Jesus na Galileia, a primeira festa que Jesus participou, eu não sei se essa festa fazia parte de algum parentesco de Jesus, porque a sua mãe, seus irmãos estavam ali, e a Bíblia vai descrever que ele é convidado a participar de um cerimonial. Jesus é convidado a participar de uma festa. Jesus é convidado a participar de algo religioso, algo extraordinário entre a união de um homem e de uma mulher. Jesus é convidado a estar neste casamento. O problema é que quando Jesus ali está, antes que o casamento começasse direito, a Bíblia diz que faltou vinho. E nós sabemos na cultura judaica que todo homem e toda mulher, quando se casa em Israel, eram 7 dias de festa que o noivo que estava se casando tinha que proporcionar para sua esposa, para os demais amigos e os convidados que ali estavam. E a Bíblia diz que agora faltou o vinho.
algo que poderia repudiar esse casamento, algo que poderia destruir. Aí Jesus transforma a água que não tem cheiro, que não tem sabor e que não tem cor em um vinho aromático, em um vinho saboroso, em um cheiro extraordinário. E quando o Senhor transforma a água em vinho, o Senhor estava dizendo nessas palavras: o seu mau casamento mal começou, e vocês já passaram por tanta dificuldade, mas aqui estou eu vim para proclamar, eu vim para trazer vida, eu vim para trazer renovo, eu vim para trazer um novo aroma, eu vim para trazer um novo cheiro, porque eu, quando estou no meio de uma aliança, quando eu estou no meio de um relacionamento, tudo é possível aos meus olhos. A Bíblia diz então que Jesus, ele está ali na Galileia, e a fama de Jesus percorreu, porque Jesus transformou a água em vinho. Enquanto isso, dentro do palácio tem agora um oficial do rei, que está doente, que está moribundo, e agora ele vê saber que Jesus havia transformado a água em vinho. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que este homem vai ser então curado por Jesus. E aí Jesus então, ao curar, a fama de Jesus então se espalha do palácio, da casa deste ao qual ele transformou a água em vinho, e Jesus então passa a ser convidado a ir às sinagogas. Jesus passa a ser convidado a ensinar nas sinagogas, e Jesus vai então pelo Jordão, Jesus vai passando pela Galileia, Judeia, Cafarnaum, Cesareia de Filipe, até que Jesus então está em Cafarnaum. A Bíblia vai descrever que ele então vai agora em Cafarnaum. Jesus começa a pregar nas cidades circunvizinhas. Jesus começa a realizar o que ele faz em Cafarnaum. A Bíblia diz que em Cafarnaum, Jesus ele cura um endemoniado que entra dentro da sinagoga. A Bíblia diz que em Cafarnaum, Jesus cura a sogra de Pedro. Em Cafarnaum, Jesus cura e faz, depois da cura da sogra de Pedro, ele então vai em direção àquele mar, e ali tem um homem chamado Pedro, ali tem um homem chamado Tiago, ali tem um homem chamado João, e ali tem um homem chamado André. Eles estão ali, e o Senhor vai ao encontro deles, e acontece então em Cafarnaum, ali no mar de Genezaré. Ali funciona então, e ali no mar da Galileia funciona como um espetáculo, porque o Senhor vai tomar o barco de Pedro, o Senhor vai tomar o barco dele e vai dizer: afasta um pouquinho o barco da areia da praia. Pedro, primeiro eu vou intervir, primeiro eu vou pregar por esta grande multidão. Afaste um pouquinho, porque toda vez, irmão, que alguém quiser ouvir a palavra de Deus, Deus sempre vai arrumar um espaço para aqueles que querem ouvir a sua palavra. E antes que Jesus saísse para acontecer ali em Cafarnaum uma pesca maravilhosa, a Bíblia vai dizer que Jesus em Cafarnaum, Jesus então vai curar um leproso que ali está naquele lugar. Tamanha foi a fama de Jesus, tamanha foi a fama do Senhor diante desta cidade, ao ponto de todos que ali estavam ouvindo e vendo, começaram então a louvar a Deus e a ver que Jesus era diferente no cenário de Israel, porque Jesus, irmãos, não mudou. Jesus ainda continua o mesmo, fazendo milagres. Jesus ainda não mudou, Jesus continua o mesmo. Quem mudou foi eu e você. Quem mudamos foi eu e você, porque nós já não olhamos mais para o céu, nós damos mais ênfase pelaquilo que as pessoas falam, do que aquilo que nós viemos buscar na Bíblia. Mas Jesus ainda continua o mesmo, e ali Jesus era elogiado, Jesus era louvado. Então Jesus agora resolve ir
a cidade aonde fora criada. E quando Jesus chega na cidade aonde fora criado, quando Jesus ali entra na sinagoga, era como um dia de sábado. Chegou Jesus na cidade aonde fora criado. Acredito, meus irmãos, que ali todos começaram a olhar para Jesus, olhar para aquele homem que está entrando cheio do Espírito Santo. Jesus está na cidade porque ele conhecia todos que ali estavam, porque Jesus cresceu ali, Jesus corria pelaquela vilarejo, Jesus ajudava o seu pai José, e todos ficavam admirados ao ver que agora aquele menino está entrando no templo agora, rapaz. Agora ele já não é mais um menino que corria, ele já não era mais um moço que ajudava o seu pai, ele agora é um rapaz, e ele agora está dentro da sinagoga, porque era o dia dele louvar ao Senhor, o vosso Deus, era o dia dele reverenciar o Senhor, e Jesus gostava de orar, Jesus gostava de buscar. Então Jesus agora vai na sua sinagoga, aonde ali na sua infância, quando ele entra naquele lugar, ele começa a pensar e ver, irmãos, aquilo que ele viveu, aquilo que ele teve de trajetória, e agora ele entra diferente, cheio do Espírito do Senhor. E quando ele entra naquela sinagoga, o ministro que está para trazer a palavra naquele dia, o ministro que estava para ler a Torá naquele dia, quando ele percebe que Jesus entrou naquele lugar, quando ele percebe, ele olha para aquele homem, ele vê que Jesus é diferente, então Jesus vai ser convidado a entrar naquele lugar. Jesus vai ser convidado a chegar ali. E quando Jesus chega ali, a primeira coisa que Jesus vai relembrá-los, a primeira coisa que Jesus vai ver, é que o ministro vai reconhecer em Jesus a unção. E quando Jesus ele vai ser reconhecido, ele então vai ser convidado. Aí nós vamos ler o versículo aonde ele está dizendo no verso 17. E ali no verso 16, Jesus está na sinagoga, Jesus se assenta, e o ministro que vai trazer a palavra naquele dia observa lá embaixo que Jesus é diferente, porque a unção estava sobre ele, a unção estava sobre ele, e a unção quebra jugo, a unção despedaça, a unção liberta, e Jesus está ali observando. E quando Jesus é convidado, Jesus então vai ficar de pé. E quando Jesus vai ficar de pé, Jesus vai lhe entregar a Torá. O ministro vai entregar para ele a Torá, mas Jesus não vai abrir. Jesus vai colocar a Torá sobre o púlpito e vai observar todos que estão dentro da sinagoga. Jesus vai passar um pente fino e Jesus vai perceber que aquele povo que está dentro da sinagoga, 5 coisas que eles precisam trazer novamente, 5 coisas que eles precisam buscar de Deus novamente. É que Jesus, quando ele observa antes de abrir a Torá, Jesus vai perceber que aquele povo não era liderado, porque eram pobres de espírito. Jesus vai perceber que aquele povo não era provido por causa do coração deles que estavam quebrantados. Jesus ele vai perceber que aquele povo não era instruído porque estavam aprisionados e cativos às leis faraônicas dos fariseus. A quarta, aquele povo não era protegido porque aquele povo já não tinha mais visão, estava cego. E ele vai ver que aquele povo, a quinto que ele vai notar, é que aquele povo não era provido, porque aquele povo estava oprimido, aquele povo estava sobrecarregado, aquele povo estava cansado.
Ei, amado, talvez o Senhor está dizendo para você nessa noite, o Senhor está falando com você. Às vezes você não é liderado porque você é pobre de espírito. Às vezes você não consegue ser provido porque você está com seu coração endurecido. Talvez você não tenha estrutura, não está sendo instruído porque você está cativo. Talvez você está aprisionado a um pecado. Talvez você está preso a uma conduta humana. Ei, querido, eu te convido nesta noite a você largar isso. Ei, querido, talvez você não está sendo protegido porque você já não consegue enxergar nada mais. Você já não consegue ver o sobrenatural sobre a sua casa, nem sobre a sua vida, nem sobre a sua família. Mas eu venho aqui nesta noite te dizer que Jesus ainda não mudou. Ele chegou na sinagoga. Fica tranquilo, porque Jesus vai mudar a sua noite. Jesus vai mudar a sua história. Jesus vai mudar a sua vida. Você vai voltar em nome de Jesus a ter visão. Você vai ser liderado. Você vai ser provido. Você vai ser instruído. Você vai ser protegido. Você vai ser provido, porque quem está aqui nesta noite é Ele, representada pelo Espírito dele. E eu estou te dizendo, meu amado e meu querido, levanta, desperta, porque o Senhor tem algo grande para a sua vida nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida. Jesus está te chamando novamente, porque Ele entrou neste lugar. Ele está aí na sua casa, Ele está te observando, Ele está vendo que você não é liderado, você não é provido, você não é instruído, você não é protegido, você não é provido, mas Ele manda te dizer: mudou hoje, porque Ele chegou aí. Sinta a presença dEle, receba a cura, receba a libertação, receba em nome de Jesus a presença. Glória a Deus. Então Jesus, Ele recebeu. O Senhor então percebeu tudo isso. E quando Ele pegou o livro do ministro, colocou sobre o púlpito, Ele então abriu. E quando Ele abriu, o que Ele enxergou? O que ele viu, o evangelista, quando Jesus abriu o livro? Quando Jesus abriu o livro, Jesus achou o que estava escrito no livro de Isaías. O que está no livro de Isaías? Isaías 61. O que está lá, evangelista, Isaías 61? E o Espírito do Senhor, oh aleluia, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, me enviou para restaurar os corações contritos, proclamar liberdade aos que estão cativos, pôr em abertura de prisão os que se encontram presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todos que ali estão, olhando para Jesus na sinagoga, todos que estão ali olhando para o Senhor, e Ele olha e diz isso, e quando Jesus ele vai fazer isso, quando Jesus está falando essas coisas, quando Jesus ele acaba de dizer:
eu vim pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus então revela a todos que estão dentro da sinagoga. Jesus então vai trazer diante deles alguns impactos. E é sobre esses impactos que eu quero falar com você nessa noite. É sobre as atitudes que Jesus, ao declarar e perceber e olhar para eles e dizer para eles que eles não havia. Porque talvez, irmãos, você fique esperando um grande pregador, talvez você fique esperando uma grande profecia, talvez você fique esperando o que diz o Senhor. Não, meu querido, nessa noite o Senhor quer falar com você diretamente. Nessa noite o Senhor não vai usar eis que te digo, não. Ele vai trazer para você dentro da palavra. Ele vai mostrar para você dentro da palavra. Ele vai mostrar para você que você ainda pode e vai conseguir. Você vai chegar aonde Ele determinou. Então Jesus ele vai causar alguns impactos, porque Jesus vai ler o texto. E quando Jesus ele leu o texto, todos olharam e disse: mas ele está dizendo tudo que nós temos. Tudo que Jesus está falando está entrando no meu coração. Aí Jesus vai causar neles o primeiro impacto. Qual era o primeiro impacto evangelista que Jesus causou? Foi na aparência. Porque eles estavam esperando alguém de boa aparência. Eles estavam esperando alguém que olhasse e eles dissessem: esse é pregador, esse tem uma boa palavra, esse vai abrir o céu aqui. E Jesus vai causar neles o impacto da aparência. Se eu e você escolhesse um grande pintor, se eu e você escolhesse alguém para fazer então para nós a face de Jesus, e dássemos para ele papel, caneta, lápis ou pincel, e falássemos para ele a característica do nosso mestre, ele então iria desenhar aquilo que nós ia dar para ele como característica. O porquê que ele vai causar impacto? Porque ele mesmo vai dizer em Isaías 53, versículo 1, verso 5. Versículo 50, Isaías 53, do verso 1 ao 5. Se nós pegássemos Isaías 53 e falássemos com o pintor qual era como o nosso mestre era, quando ele desenhasse, nós íamos assustar. Porque olha o que Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em uma terra seca. Lá vem agora a feiura. Não tinha parecer e nem formosura para que nós olhássemos para ele. Nenhuma beleza vimos para que nós o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Atestado de feiura. Mas ainda bem que Isaías, glória a Deus, não acabou aqui. Ele continuou dizendo: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus vai causar um impacto neles, porque eles estão esperando alguém bonito, formoso, alguém que fala bem, alguém que os olhos condena. Olha o que o Senhor está fazendo lembrar. Lembra-se de Davi. Davi, o filho de Jessé, o Belianita. Deus deu uma ordem a Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque na casa de Jessé eu tenho escolhido um dos filhos dele para ser rei de Israel no lugar de Saul. Davi está cuidando das ovelhas do pai. Davi está cuidando das ovelhas e do interesse da família. Aí Samuel chega lá: Jessé, eu vim aqui porque quem me enviou foi o Senhor. Deus me enviou à sua casa para escolher um dos seus filhos como rei, no lugar de Saul, porque o Senhor tem o rejeitado. Aí Jessé se sentiu honrado, porque 3 filhos dele é do exército de Saul. Tinha espada, tinha couraça, tinha sandália, tinha o capacete, tinha o escudo. Então ele se sentiu maravilhado. Então ele trouxe o que ele tinha de melhor e esqueceu de Davi. Porque para o pai, Davi não tinha aparência para ser rei de Israel. Para o pai, ele não tinha aparência de rei. Por isso o pai não o chamou. Por isso o pai não o trouxe. O pai deixou ele lá no campo, cuidando dos interesses do pai, da família. Aí, a Bíblia vai descrever que Jessé trouxe o que ele tinha de melhor. A Bíblia diz que então, quando Samuel, ele bateu o olho em Eliabe, ele disse: certamente está diante de mim ungido do Senhor, aquele que vai ser o rei de Israel. Porque Eliabe tem beleza, Eliabe tem postura de rei, Eliabe fala bem, aparentemente. Aí quando ele vai jogar o azeite, ele ouve a voz de Deus, dizendo: ei Samuel, não atentes pela aparência, não vai me estragar azeite, Samuel, porque este não era o meu ungido, eu o rejeitei. Aí a Bíblia vai descrever que lá vem Abinadab. Passou Abinadab. Aí a Bíblia diz que lá vem Samar. Passou também Samar. A Bíblia diz que lá vem Natanael. Passou Natanael. A Bíblia diz que lá vem Radai. Passou Radai. Ozen passou. Aí, lembra daquele que não tinha aparência para o pai? Lembra daquele que só servia para cuidar dos interesses familiares da família, que eram as ovelhas? Lembra aquele que está no campo? Aí,
Samuel brada e diz: Deus não erra endereço, Deus não erra CEP, Deus não erra RG. Deus me enviou aqui, Jessé, para um daqueles filhos seu ser o rei de Israel. Por acaso, Jessé, acabaram seus filhos? Por acaso você apresentou diante de Deus os seus filhos? E ele diz assim: para aquilo que você veio buscar, eu te apresentei o de melhor. Porque esses têm aparência, esses parecem rei. Aí ele vai dizer: mas eu tenho um que não tem aparência para mim, que não tem aparência como esses daqui, porque ele é o menor. E ele está no campo apacentando as minhas ovelhas. Então manda buscar, porque nós só vamos se assentar quando esse sem aparência aqui chegar. E aí manda buscar Davi. Davi, vamos lá em casa que o profeta Samuel está lá. E ele só diz que nós vamos se assentar à mesa só quando você chegar. A Bíblia diz que ele chega. E quando Davi bate o olho em Samuel, o Senhor brada, dizendo: viu, Samuel, olha para Davi, porque eu não vejo como ver o homem vê o que está por fora, mas eu, Senhor, contemplo o que está por dentro. O que o Senhor estava contemplando quando ele olhou para Davi. Olha o que ele disse a Samuel: Samuel, esse é o meu ungido. Por quê? Porque ele toca bem, ele é valente, ele é animoso, ele é guerreiro, ele é sesudo em palavra, ele é de gentil presença. E vou te dizer uma coisa: joga o azeite nele, porque esse é o novo rei de Israel. É esse que não tem aparência, é esse que não parece ser rei, é esse que é o menor da casa, é esse mesmo que vai ser o rei de Israel. Joga o azeite. Por quê? Porque a partir de hoje o meu Espírito está sobre ele. Ei, querido, preste atenção no que Deus está mandando te dizer. Preste atenção naquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Ninguém está te olhando, não está dando nada para você, mas o Senhor está te dizendo nesta noite: é você que é o meu ungido, é você que é o meu escolhido, é você que vai trazer a palavra, é você que vai ministrar o louvor, é você mesmo que vai ser o intercessor, é você mesmo que vai ser diácono, é você mesmo que vai ter alegria, porque ninguém está vendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo o que você é, eu estou vendo que você toca bem, eu estou vendo que você é valente, eu estou vendo que você tem ânimo, eu estou vendo que você é guerreiro, eu estou vendo que você não joga a conversa fora, eu estou vendo que você é de gentil presença, não se amostra para ninguém. É você mesmo, meu amado, é você mesmo, minha amada. Deus está mandando te dizer que Ele não olha como ver o homem. O homem pode dizer que você não vai ser nada, o homem pode dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, mas Ele está dizendo nesta noite, Ele está afirmando nesta noite que você nasceu para conquistar, você nasceu para reinar diante dele. Então levanta a sua cabeça, levanta nesta noite, olha para o céu, porque lá tem um homem de braços abertos te olhando e dizendo: aguenta firme, filho, aguenta firme, filha, porque eu estou aqui de braços abertos. Por que ele está de braços abertos, irmão? Porque ele não morreu na cruz de braços fechados, ele morreu na cruz com o braço aberto, dizendo: um dia nós vamos se encontrar, um dia você vai estar comigo e eu vou te abraçar. Aguenta firme, alabaçu de candalabaçai. Mandecou mané, alamaçu de candalabacébria.
Mandeco manega lava sudeda da lavador de candalácia. Deus não está procurando um homem poliglota de boa aparência. Um homem que fala bem pode ter diante de Deus uma boa oratória, mas não muda culto. Pode ser engomadinho, pode ser o bambambam, mas não muda culto. Não muda culto. Aí vem o Senhor aqui dizer para você: você parece, você é igual a Davi, o menor. Porque você agora pode estar pequeno, mas você vai ser grande. Eu posso ver um filósofo vir aqui filosofar, vou achar bonito, mas não muda culto. Agora, irmão, pega um que não tem aparência, pega um que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, pega um que a vida dele é joelho, pega um que a vida dele é leitura da palavra, pega um que carrega com ele o Espírito, que carrega com ele a unção, e você vai ver o que ele faz no culto, porque Deus tem prazer naquele que se diminui diante dele. Deus tem prazer naquele que se humilha, naquele que não joga a conversa fora. Esse é o primeiro impacto que Jesus vai causar. Todos na sinagoga ficam admirados. A outra coisa é que Jesus vai impactar eles. É na teologia deles. Lembra de como era a teologia dos fariseus? Lembra de como os fariseus agiam em Jerusalém? Era só para eles. Tudo gerava em torno deles. Tudo era para eles. Tudo era somente deles. Não era igual o meu Jesus. O meu Jesus tem na mão uma pá. Oh, aleluia! E quem falou isso foi João. E eu vejo na mão dele uma pá. E ele ajuntará o trigo no celeiro. Por que ele tem uma pá, irmão? Porque a pá trabalha desse jeito. Ele pega aqui, distribui ali. Ele pega aqui, distribui lá. Então recebe aí, irmão. Deus está nesta noite trazendo para você. Deus está nessa noite colocando diante de você. Por quê? Porque para Ele o que importa é como você está. Para Ele o que importa é do jeito que você se encontra. Então Ele está pegando hoje com a mão dele a pá e está jogando para ti. Receba a palavra, receba a vida, receba a vitória, receba a alegria, receba a paz, porque eu ainda estou no meio de vós. Lavaçu de candalamassai, de camaço de canácia lavácia, de comaneve alabaço de candalavassou, manto que de face alavácia. Ele está mandando te dizer que ele não esqueceu, porque ele vai trazer agora e vai ferir a teologia dos fariseus por causa disso, meu irmão, porque os fariseus usavam enxada, era só para eles, ó, o povo que se lasca, o povo que se quiser que se perca. Aí Deus vai entrar no negócio. Aí o Senhor vai entrar no negócio. E porque quando Deus entra, Deus ele entra para mudar a situação.
Por que ele vai trazer então diante do povo, diante da teologia? Porque eles vão esperar Jesus ler o texto de Isaías 61. Aí ele vai dizer assim, ele vai repetir, nós vamos pegar ele. Ele não vai aguentar, ele vai ter que falar de novo. Aí lá vem Jesus de novo e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Trouxe para me dar e contentar os corações que estão constrangidos. Ele me trouxe para trazer vista aos cegos, pôr em liberdade os que encontram cativos, pôr em liberdade os oprimidos. E ele ainda vai dizer, irmão, e eu vim aqui trazer e proclamar o ano aceitável do Senhor. Por que ele vai chocar? Porque neste momento Deus vai fechar, Jesus vai fechar o livro, porque os fariseus queriam que ele lesse a vingança do nosso Deus. Porque se Jesus lesse a vingança do nosso Deus, ele era reprovado diante daqueles que estavam diante de Deus. Aí o Senhor fecha o livro. E quando o Senhor fecha o livro, eles então abrem a boca. O que ele está tentando explicar, evangelista? O que ele está tentando falar com isso quando ele fechou? Ele está tentando, ele está falando para eles. E quando ele fala isso, o povo se admira. Aí ele vai e fecha o livro. E todos os fariseus, de boca aberta: quem é esse? Sabe o que Jesus escreveu? Quando ele fecha o livro, ele diz: por que ele vai chocar? Por causa daquilo que Deus disse para Moisés. O que o Senhor disse para Moisés? O que o Senhor falou para Moisés? Deus disse para Moisés: Moisés, na festa do jubileu, o mande comane galabaço de lembasse alabaço de canda. Lembra? Ele disse: Moisés, na festa do jubileu, o meu povo em mim acharão, primeiro, descanso. Segundo, os escravos serão postos em liberdade. Terceiro, as propriedades não muradas serão devolvidas aos respectivos donos. Toque de fácia, descanso. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Escravos postos em liberdade. O Evangelho de João capítulo 8, versículo 36, e disse Jesus: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Oh, aleluia! Deus está chocando a teologia. Deus está chocando aqueles que dizem: eu sou poliglota, eu conheço, eu sei de ciência, eu sei de teologia, eu sei de biografia, eu sei da geografia. Aí Deus vem cá e diz assim: você não sabe nada, porque Ele é que sabe tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Aleluia. Aí Ele vai dizer: e as propriedades não muradas. Aí Ele vai lá no livro de Levítico 25, 28, e nesse ano as propriedades serão devolvidas às primeiras, os donos, a fim de que voltem para eles. Oh, aleluia! Este ano de 2021 é o ano da sua conquista, é o ano da sua vitória,
é o ano da plenitude de Deus, é o ano das maravilhas de Deus. O mundo lá fora pode estar um caos, o mundo lá fora pode estar desgovernado, mas diante de Deus Ele está no controle. Ele disse: para aqueles que me servem, para aqueles que obedecem a minha palavra, para aqueles que me conhecem, para aqueles que sabem quem sou eu devolverei tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o diabo fez, planejou, matou, destruiu, roubou, eu então devolverei. Essa é a noite da sua plenitude, essa é a noite da sua renovação, essa é a noite que Deus está escolhendo para mudar a sua história. Essa é a noite que Deus escolheu para mudar a sua vida. Então recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Está com vontade de pular, está com vontade de adorar, está com vontade de chorar, chora mesmo, porque hoje Ele está te chamando e está te dizendo: não se preocupe porque eu estou no controle, não se preocupe porque eu sei da situação, não se preocupe pois não te esqueci, eu sei quem é você diante de mim. Oh, aleluia, alabaço de candalabaçai. Mande coma nega lamaço de candalabacia. Mande camaço de lavácia. O manto que de face alabaçou. Mandar laço de candalabaçaia. Sente a presença aí, meu irmão. Sente a presença aí, minha irmã. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a história do seu ministério. Deus está mudando a história da sua casa. Deus está mudando a história da sua família. Deus está mudando a história dos seus vizinhos. Deus está mudando a história da sua rua. Deus está mudando a história do seu bairro. Deus está mudando a história da sua cidade. Deus está mudando a história do seu país. Anto que de lavaço de candalaba e cambaço labácia. Oh, aleluia! Deus vai causar um impacto. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Deus está causando um impacto. Deus está causando um impacto na teologia dos fariseus. Diz que grita demais, conhece demais, mas não sabe nada. Ele é o descanso. Ele é o descanso. Ele é o libertador. Ele é aquele que provê. E Ele está provendo. Lamaço de canalamácia. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro impacto que Jesus vai causar é na liturgia dos fariseus, através da unção. Alabaço de candalácia. Mando que de fácia. Por que evangelista? Por que Deus vai causar a unção? Vai trazer na litologia deles. Por que Deus vai mexer na litologia, irmão? É porque antes, no Antigo Testamento, a lei dada por Moisés, foi que Deus levantou sacerdotes para ungir reis, ungir profetas. Deus levantou sacerdotes para ir de encontro. Deus levantou o sacerdote para ungir reis para no mínimo duas funções. A primeira é de ser profeta, rei ou sacerdote. Deus trouxe na liturgia, Deus transformou a unção que era visível, que era palpável, para o sobrenatural. Hoje você não consegue mais ver a unção. Hoje você já não consegue mais tocar na unção. Mas no Antigo Testamento
A unção vinha por causa deste cerimonial, a qual o sacerdote fazia. Ele queimava o sacrifício diante de Deus, e Deus enchia a botija e mandava que ele fosse diante do ungido, para exercer no mínimo 1 ou 2 cargos no máximo. Ou seja, ou ele era rei ou ele era profeta, porque não existia rei, profeta e sacerdote. Só existe um que tem essas 3 funções. Só existe um que veio aqui e foi ungido pelo próprio Deus para adquirir essas 3 funções. Você se lembra do rei Saul? Rei Saul só foi rei e profeta. A Bíblia vai descrever Davi, rei e profeta. A Bíblia vai descrever Elias, só profeta. Eliseu, só profeta. Você não vai ver ninguém ter no máximo essas 3. Só tem um, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o profeta maior do que Moisés, e ele é o sumo sacerdote. Oh, aleluia! Ele vai causar na teologia dos fariseus, ele vai trazer a unção que era palpável, que era visível para o sobrenatural. Como ele vai chocar? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje você não vê, hoje você não toca, porque não é para ver, não é para tocar, mas é para sentir. Sinta hoje aí o Espírito. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai descrever que quando Jesus vai chocar eles, aí por que Jesus vai chocar ele? Porque Jesus vai então alvamente dizer para eles: olha o que está no texto. E foi-lhe dado o livro do profeta, e quando abriu o livro, achou o que estava escrito. Oh, glória! Aleluia! Permita aqui me falar algo ao seu coração. Permita aqui me dizer algo do trono de Deus para a sua vida. Labaço de candalabaçai. Sabe por que tem muito pastor que não acha mais o que está escrito? Porque se engrandeceu como os fariseus e já não consegue abrir a Bíblia mais e achar o que está escrito. Quem não tem unção não consegue achar o que está escrito. Quem não vive uma vida diante de Deus de oração, de jejum, de leitura da palavra, não consegue achar o que está escrito. Ou perceba, labaçu de candalamácia. Quando Jesus abriu o livro e ele achou o que estava escrito, ele estava dizendo: eu tenho capacidade de achar o que está escrito, porque a unção está sobre mim, ela nunca me largou. Então lá vai, irmão, se você não compreende mais a palavra, é um motivo que você tem de buscar novamente Deus nesta noite, porque a unção já está indo embora. Se tem pastor que já não consegue trazer uma palavra sem abrir o caderno ou ver qualquer coisa, é porque a unção já foi embora, é porque a unção já não está nele, é porque a unção já não existe mais. Está agindo porque foi um grande homem antes, agora não quer se humilhar. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer: até Davi se humilhou, até Davi teve que se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, não arranca de mim o teu espírito,
Senhor. Não arranca, Senhor, a unção que o Senhor me deu. Não arranca, meu Deus, diante de mim. Confesse hoje, pastor. Confesse hoje, pastora. Confessa hoje, diácono. Confessa hoje, evangelista. Confessa hoje, missionária. Confessa hoje, diácono. Confessa hoje, diácona. Confessa hoje. Porque se você não confessar, você nunca vai achar o que está escrito. Se você não está achando, irmão, põe a sua cara no pó, abaixa aí e diga para ele: Senhor, não arranca de mim. Põe em mim, Senhor, o teu Espírito. Não arranca de mim o teu Espírito. Põe em mim um novo coração. Põe em mim uma nova visão. Destampa os meus ouvidos, ó Pai, porque eu quero ver aquilo que está sobrenatural. Eu quero que aquilo que está em Hebreus capítulo 11 se confirma, Senhor, porque eu não vivo pela fé. Eu não vivo, Senhor, para aquilo que eu vejo. O firme fundamento da fé é aquilo que eu não vejo. Eu não consigo te ver, Senhor, mas eu consigo te sentir. Eu não consigo te tocar, Senhor, mas o Senhor consegue me tocar. Eu não consigo, meu Pai, aleluia, te ver, mas o Senhor já está me vendo. Então toca, 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 toca. Oh, aleluia, alabaço de candalabácia. O Senhor está olhando, vocês não acham que está escrito? Olha o que Deus vai fazer. Deus nunca gostou, irmão, lavaço de candalabaçai, de solidão. Os fariseus só queriam para eles viver isolado. Deus nunca gostou de solidão. Começou lá em cima no céu. Liturgia começou lá em cima no céu. E Deus, quando ele abriu o livro e achou que nele estava escrito, acabou com eles. Por que acabou com eles, evangelista? Porque eles só queriam se isolar do povo. Uma liturgia que faz recepção de pessoas. Aí vem Deus lá em cima e diz assim: eu nunca gostei de solidão. Quer ver? Vou provar na Bíblia. A Bíblia diz que lá em cima Deus criou Filho e o Espírito Santo. Mesmo que sejam três. Ele não satisfeito vai criar o querubim. Ele não satisfeito vai criar serafim. Ele não satisfeito vai criar o arcanjo. Ele não satisfeito, ele vai criar os anjos. Ele ainda não satisfeito, ele vai criar os 24 anciões. Se não bastasse somente lá em cima, ele agora desce aqui embaixo. E quando ele desce aqui embaixo, ele vai e cria um homem. Quando ele cria um homem, a sua imagem e semelhança, ele diz: o homem não pode ficar sozinho, já tem um monte lá. Aí ele cria mais um aqui, ele diz assim: agora eu tenho que fazer para ele uma juntora. Aí a Bíblia diz que ele nunca gostou de ver ninguém sozinho. Isso é um problema de Deus. Deus nunca gostou e nunca vai gostar, porque Deus nunca fez recepção. Deus nunca fez recepção de pessoas, e Deus nunca vai fazer recepção de pessoas. Aí, quando agora ele olha para Adão, ele diz assim: Adão, dorme, porque eu vou arrumar um problema para você. Quando você acordar, você vai me agradecer aquilo que eu vou te dar, Adão. Pois não, Senhor. Adão pega no sono profundo e de repente, quando ele acorda, do lado dele está Eva, a conjuntora, aquela que Deus levantou para auxiliar o seu esposo, aquela que Deus levantou para ajudar o seu esposo. Lavaço de candalavaçai. Viu aí, casal? Lá em cima já está cheio. Aí Deus desceu aqui embaixo e diz: não pode ficar sozinho. Agora ele vai dar a ordem, porque ele não gosta de recepção. O que ele vai fazer? Multiplicai-vos. Multiplicai-vos sobre a terra. Frutificai-vos sobre a terra, popular a terra.
Porque Deus nunca gostou de solidão. Outra coisa que Deus vai chocar na liturgia deles é que o culto dos fariseus, eu disse aqui no começo, aquele que ia trazer a palavra, o ministro, sempre quando eles abriam assim: e disse o profeta Isaías, o Espírito do Senhor. E disse Isaías, blá, 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 blá. Aí vem o Senhor com toda a autoridade, porque Deus não gosta de silêncio, Deus não se agrada de silêncio. A Bíblia diz que nós vamos para um céu que não é de silêncio, é de glória, é de barulho. Primeiro, porque não pode ter silêncio, porque dentro de você, você lembra, a Bíblia diz que lá em cima tinha um ungido de Deus, dentro dele estava, o nome dele era Lúcifer, dentro dele tinha os pífaros, tinha os tambores. Quando Lúcifer andava, o céu tremia. Quando ele abria a boca, saía como de canto. Aí Deus pegou aquilo e colocou dentro de você. Quando você abre a boca, o inferno treme, porque você canta ao Senhor. Quando você, aleluia, anda, os demônios tremem, porque aquilo que estava dentro dele, o Senhor colocou dentro de você. É por isso que o demônio não gosta de você, porque quando você pensa que está em silêncio, quando você anda, a rua estremece e ele diz: lá vem o ungido de Deus, lá vem a ungida de Deus, lá vem o servo e serva, cheio da promessa, cheio da unção, abaixo de candalaba. Quando você anda, o diabo estremece. Quando você anda, quando você canta, o diabo entra em desespero, porque dentro de vocês tem pífaros, dentro de vocês tem som de tambores, e a Bíblia diz que vocês têm autoridade para andar no jardim de Deus, e ainda tem autoridade pelo Espírito do Senhor de subir até o trono de Deus e andar pelas pedras fogoadas que estão em volta do altar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus está mandando te dizer que a liturgia dos fariseus não pode pegar em você, porque você é semelhança, você é imagem, e sobre você tem o Espírito. Então louva Ele, grita, canta, pula, salta, dá pirueta, dá glória a Deus, chora, se você quiser. Hoje é o dia da sua vitória. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Mande candalabaço de candalabácia. Aí quando Jesus pegou alabaço de candalabaçai, quando Jesus pegou ali e Jesus disse: eu achei o que está escrito. Aí eles ficaram malucos, eles ficaram doidos. Você pode imaginar como ficou a sinagoga. Imagine você que está sentindo essa presença. Imagine você como está aí, gritando, pulando, saltando. Imagina dentro da sinagoga, quando Jesus trouxe um texto diante deles: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pode imaginar, irmão, pode imaginar como foi aquele culto, pode imaginar como foi aquilo, meu irmão, aleluia. É Deus, quem faz é Deus, quem age é Deus, quem se manifesta é Deus, quem muda é Deus, quem transforma é Deus, quem dá força é Deus, quem age é Deus, quem abre porta é Deus, quem cura é Deus.
Então, meu querido, para com essa frescura, para de ficar dizendo que você não é capaz, para de ficar dizendo que você não vai chegar, porque você vai chegar, porque é promessa. Quem falou não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás naquilo que disse. Você é ungido do Senhor. Quando Jesus, ele vai falar para eles: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para proclamar aos pobres, enviou-me para curar os quebrados de coração, pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele vai fechar o livro, e quando ele vai fechar o livro, a Bíblia diz que ele vai entregar para o ministro. E quando ele se entrega o livro para o ministro, existia dentro da sinagoga 70 cadeiras, aonde os homens poliglota, aonde aqueles que falavam bem se assentavam, e existia a cadeira de Moisés, e existia a cadeira do Messias. A Bíblia vai descrever que quando Jesus fechou o livro e entregou na mão do ministro, a Bíblia diz que ele se assentou na cadeira que estava reservada para ele, porque ele veio, ele se manifestou, ele está aí do seu lado, ele está aí da sua casa, ele está no meio da sua família, ele está no meio dos seus parentes, ele está aí. E a Bíblia diz que quando ele se assentou na cadeira que era reservado para o Messias, a Bíblia diz que os 70 que estavam em cima do altar e mais a multidão fitaram os olhos nele e disseram: quem é esse que assentou na cadeira do Messias? Quem é esse? Quem ele pensa que é para sentar na cadeira do Messias? Aí todos fitaram o olho nele, e quando Jesus percebeu, Jesus levantou novamente da cadeira e disse: hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos, hoje se cumpriu esta palavra de vitória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai aos céus se eu não estiver. Então, meu amado, então minha amada, quando eles fitaram os olhos e disseram, Jesus disse: a cadeira é minha, porque eu vim. E o que ele veio fazer, irmãos? João, Evangelho, aleluia, 1 João capítulo 3, versículo 8 em diante está escrito: e se manifestou o Filho de Deus para desfazer toda a obra do diabo. Todo o mal vai ser quebrado no nome de Jesus. Sai enfermidade em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Chega liberto em nome de Jesus. Chega cheio do Espírito em nome do Senhor. Aleluia. Labaço de candalamácia, o manteque de laço de labalabaçou, mandecamaço de candalamácia. A Bíblia vai descrever que quando Jesus disse: hoje se cumpriu, porque, meus amados, eu e você, desde Adão, toda a cadeira que era vazia, aleluia, as drogas não ocupam, a jogatina não ocupa, a prostituição não ocupa, o hinduísmo não ocupa, o estorismo não ocupa,
Rosa crimonancia não ocupa, cartomancia não ocupa, voodoo não ocupa, candomblé não ocupa, oseterismo não ocupa, quimbanda não ocupa, budismo não ocupa, magia negra não ocupa, búzios não ocupa, hidromancia não ocupa, cartomancia não ocupa, negromancia não ocupa, novena não ocupa, rosa branca e Iemanjá não ocupa, bater tambor não ocupa, porque a cadeira é de Jesus. E ele disse: a unção está sobre mim, e toda lacuna vazia agora será ocupada por mim. Jesus de Nazaré, ele ocupa, ele ocupa, ele ocupa o seu coração. O sobrenatural de Deus está sobre a sua família. Oh meu Deus e meu amado, na minha casa Jesus se assenta na cadeira da mesa, porque é lugar de honra, é lugar de destaque. É Ele que pagou a minha conta, foi Ele que pagou a sua conta. É por isso que eu vim aqui nesta noite te dizer: levanta, vista agora a armadura de Efésios 10, coloca aí o capacete da salvação, coloca agora a coraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a sandália do evangelho da paz, e vai pra guerra, porque você é vencedor. Aleluia! Jesus pagou a minha conta e a sua conta. Jesus pagou e cravou. Foi Paulo quem disse, e ele tirou de nós toda a cédula que era contra nós e cravou na cruz e disse: Tetelestai, está pago, está consumido, está entregue, meu Pai. Eu sou o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o Deus do céu, Ele é o Deus da terra, Ele continua sendo Deus do povo, das nações, línguas. Ele ainda é dono, Ele ainda é e continuará sendo até o dia da sua vinda. E nós estaremos aqui esperando. Aleluia. Deram a lua para São Jorge, deram os oceanos para Iemanjá, deram as mata-virgem para Oxós, deram os casamentos para Santo Antônio, deram as crianças para Cosmo Damião, e Jesus está lá em cima, dizendo: eu não dei nada para ninguém. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os moradores que nela ainda habitam é dele. A cadeira está ocupada. Jesus de Nazaré é o dono dela para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Ele é, irmão, Ele vai continuar sendo. Deus é, Deus faz e Deus está. Salmo 46. Não se esqueça da promessa
que Deus tem sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus parentes. O último impacto que Jesus vai causar é na memória deles, é na memória dos fariseus e do povo, porque eles vão olhar para Jesus, eles vão fitar o olho nele e vão dizer: não é filho de Maria, não é filho de José o carpinteiro, não é aquele que nasceu aqui, correu por aqui, brincou aqui e depois ele teve que ir ao Jordão, não é esse mesmo que foi encontrar-se com João, não é esse mesmo que se diz ser o Filho de Deus. Olha o que eles vão se lembrar de Jesus correndo na cidade de Nazaré, eles vão se lembrar de Jesus trabalhando naquele lugar. Oh meu Deus, que pena que a Bíblia escondeu, que pena que a Bíblia ocultou, que pena que alguém não disse a infância de Jesus. Ah, meu Deus, mas se tivesse feito, eu acredito que desde a sua mocidade, que desde o seu nascimento, Jesus ele crescia, tanto em estatura quanto em conhecimento. Acredito que jovem já se tornou doutor, aleluia. Moço já era mestre dos mestres, ele era santo, sempre foi santo, porque a Bíblia diz que nele não tinha pecado algum para o que condenasse. Pilatos não achou, Anás não achou, Caifás não achou, Herodes não achou, mas por causa do povo, para se cumprir o que estava em Isaías 43, para se cumprir o que o povo dizia, para que o povo falava, ele então teve que ser crucificado, ele então teve que ir para a cruz, para que eu e você nessa noite tivéssemos a oportunidade de dar glória, de dar aleluia, de dizer que Ele é Deus, de dizer que Ele é o Todo-Poderoso, de dizer que Ele é maravilhoso, de dizer que Ele é o príncipe dos reis, que Ele é o príncipe, para dizer que Ele é Senhor dos senhores, para dizer que toda a terra está de joelho e toda língua está confessando: Ele é, e Ele está assentado num alto e sublime trono, ao qual João descreve. Mas aí, deixa eu lhe dizer, aí agora, eles vão agora trazer para ele, eles vão dizer e vão falar: este não era aquele filho de José, filho de Maria, que corria por aqui? Pois bem, ele tem tanta autoridade, ele fala com tanta virência, ele fala com tanta verdade, as palavras dele impactuam meu coração, me põe de pé na minha fraqueza. Eu estava triste e agora estou alegre, eu estava angustiado e agora estou em paz, por causa deste que abriu a boca aqui neste lugar, por causa deste que aqui hoje se manifestou. Então lá vai para a sua vida, resgata a unção que um dia você outrora teve e deixou se perder. Hoje Deus está devolvendo para você, hoje Deus está colocando diante dos seus olhos, hoje Deus está te trazendo. Não tenta pegar, não tenta poupar, mas somente sente, porque de dentro para fora, a manifestação de quem serve a Deus é de dentro para fora, não de fora para dentro. Abre a sua boca hoje, abre a sua boca da glória, porque Ele está aqui, Ele se manifestou, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Manifesta, manifesta, manifesta. Resgata hoje, meu irmão e minha irmã. Resgata, traz para dentro de novo a presença,
traz para dentro de novo o renovo, porque hoje a promessa dele é essa. A promessa de Deus para a sua vida é essa, é que você vai voltar a ser liderado. Aleluia! A promessa de Deus para a sua vida é que Ele vai voltar a prover. A promessa de Deus na sua vida, que Ele vai destruir através da palavra. A promessa de Deus para você hoje é que Ele te proteja aonde você for. A promessa de Deus hoje para a sua vida é que hoje você está sendo promovido. Hoje você está sendo novamente eleito nele. Ele está mandando te chamar. Então, meu amado, se você era pastor, volta a pastorear. Se você era pastora, volta a pastorear. Se você é evangelista, evangeliza, meu amado. Se você é missionária, viaja mesmo para esses países afora. Traz a palavra do Senhor, pregue a palavra do Senhor, vive a palavra do Senhor. Creia que Ele vai mudar a sua história. Hoje você não tem que olhar para a sua aparência. Hoje você não tem que olhar para a sua condição, mas olha para aquilo que Ele vai fazer. Olha para aquilo que Ele te designou, e Ele vai trazer diante de você o escape. É Ele quem vai te levar, é Ele que vai te conduzir. Então deixa hoje Ele te conduzir. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Alabaço de cana alabaçai. Nanto que de fácia. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Oh, glória a Deus. Que você possa ser impactado nesta noite. Que você possa ser, aleluia, impactado pelo Espírito do Senhor. Resgate a unção. Traz para a sua vida novamente o desejo de viver Cristo, de falar Cristo, de pensar Cristo, de andar como Cristo, de fazer como Cristo, de orar como Cristo, de ler a palavra como Cristo. Pede hoje. Aleluia. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos na Tua presença. Pai, que essas pessoas que ouviram esta palavra, essas pessoas, meu Pai, que fizeram a campanha, Senhor, essas pessoas, meu Pai, que entraram diante deste vídeo, meu Deus, muda a história deles, ó Pai, muda a história, muda o gênero, muda a fala, muda a visão, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, agora, se for possível, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, meu Deus, batiza. Mostra, meu Pai, que o Senhor ainda é Deus. Mostra que o Senhor ainda está com eles. Mostra que quem me deu essa palavra foi o Senhor. Meu Deus, manifesta com cura, meu Pai, com libertação. Ah, meu Deus, olha aí este irmão que está chorando. Olha aí esta irmã, meu Pai, que está chorando. Deus liberta. Deus levanta. Deus muda a história. É o que eu te peço, ó Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para esta campanha, resgatando a unção em tempo de crise. Não olhe com os olhos carnais, mas sinta o sobrenatural de Deus. Aquilo que você não consegue enxergar, mas você consegue sentir, é o que está escrito. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Porque a fé, ela é o dispositivo para que eu alcance o meu milagre. E você está alcançando nesta noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero aqui dizer a vocês
que eu tenho meu canal no YouTube, Evangelista Flávio Luiz BH. Tenho lá algumas mensagens, se vocês quiserem adquirir ou olhar lá, fique à vontade. É para edificação, era para fortalecimento da sua fé em Deus. Amém? Nós só somos um canal na mão do Senhor. Acredito que essa palavra ela entrou de impacto ao seu coração. E nessa noite, o Senhor manda te dizer: resgata hoje aquilo que um dia outrora você viveu e você perdeu. Porque o motivo dele maior é trazer ao seu coração e a certeza que você e sua família estão aos pés da cruz. Amém? Porque ele morreu de braços abertos. Ele não morreu de braços fechados. Ele morreu de braços abertos para que eu e você pudesse um dia abraçar ele na eternidade. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que você tenha uma semana de vitória. Se Deus permitir, domingo nós estaremos aqui novamente trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Você que não conseguir achar pelo Evangelista Flávio Luiz BH, você consegue achar pelo ministério que Deus nos entregou. Amém, irmãos? O ministério que Deus nos entregou e nos confiou, semeando a palavra e colhendo almas para Cristo. Amém? Você que reconciliou, você que voltou hoje, você que aceitou hoje o Senhor como seu Salvador por causa dessa mensagem, que você seja ricamente abençoado e que o seu nome seja escrito no livro da vida. Amém? O grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do teu Espírito possa estar com você não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus.